O nosso convidado de hoje, ele é tão legal. Eu estou fazendo essa série que chama Influenciadores do Ano. E ele, na verdade, ao contrário dos influenciadores padrão, digamos, ele, em vez do look do dia, ele faz o book do dia, o livro do dia. Então hoje eu vou conversar com o Pedro Pacífico, do Bookster. Oi, Pedro. Oiê, tudo bom? Tudo e você? Tudo ótimo também. Hoje, gente, nós vamos falar sobre o book do dia, não é look do dia, é book do dia. A gente vai falar sobre livros, hábito de leitura. E eu fiquei muito feliz quando eu te descobri, Pedro, que, aliás, é uma amiga em comum que me abriu os olhos para você, que é a Mônica. E, e daí eu fui ver, eu falei, gente, que delícia! Você desafia as pessoas a lerem e elas leem. E daí você Isso tem é o um mais monte. legal. Não, esse é o mais legal, é sensacional. Você criou uma fórmula ali que estimula mesmo as pessoas a ler. E isso é muito bacana, eu adorei. Eu queria saber, você sempre foi o menino que leu a vida inteira no colégio, lia o livro inteiro quando o professor pedia? Era tipo o nerdzinho da classe, era o único que lia o livro de verdade? Como é que é? Então, Lilian, até confesso pra você que assim, eu sempre fui bem na escola, tá? Nunca fui o nerdzinho mesmo, né, estereótipo assim de não sair. Eu era da turma dos que né, saíam e tudo, mas eu conseguia ir bem nas aulas. Gostava de estudar, né, um pouco de prestar atenção nas aulas, né, que eu passava o dia estudando. Em relação aos livros, eu não era um fissurado em leitura. Tiveram vários livros da escola que eu acabei não lendo, sabe? Alguns que eu gostava mais eu lia, né? Já aconteceu de eu pegar o resumo. Eu li até antes mesmo da escola, quando eu era mais criança, eu gostava de ler, mas eu não tinha um hábito assim tão, sabe, aquela criança que lia, devorava livros. Nunca devorei livros. E eu gosto de falar isso porque muitas pessoas acabam achando que se elas não foram leitoras quando crianças, elas não podem ser agora, entendeu? Então eu gosto de mudar um pouco essa ideia, porque eu sou um exemplo disso. Eu comecei a ler muito mais quando eu descobri que existiam perfis literários nas redes sociais. Foi um clique assim aos poucos, mas foi justamente quando eu descobri que existiam outros perfis literários, o meu é um hoje em dia, e eu nem sabia que existiam. Foi igual você, foi uma descoberta muito boa. E aos poucos, quando eu comecei a seguir, eu falei, puxa, eu acho que eu não vou conseguir seguir por muito tempo, né? Os livros são muito diferentes do que eu estou acostumado a ler. É uma leitura muito mais, né, de clássicos, de autores que eu nunca ouvi falar. Eu estava acostumado a ir na lista de best-sellers, achando que lá iam estar os melhores livros, coisa que eu fui perceber depois que não é verdade. E então eu comecei a me deixar aos poucos, a me aventurar e confiar nas dicas dessas pessoas que eu seguia. E foi muito bom, porque realmente eu percebi o quanto eu tinha de preconceitos literários, né? O quanto eu achava que alguns livros não eram para mim, mas na verdade eu me apaixonei e comecei a dar essa chance. E acho que foi aí que deu a virada mesmo. Faz 5, 6 anos, né? E aí eu comecei a ler muito mais, comecei a, né, entender um pouquinho mais, querer compartilhar com as pessoas. Mas a realidade é que a gente não tem leitores, né? No nosso dia a dia, ninguém fala sobre livros. Na verdade, para mim, foi uma. Eu caí de paraquedas quando eu resolvi criar o Bookster, né? Porque o que eu pensei foi assim: pô, se eu fui tão incentivado, se eu tô lendo tão mais, assim, né? E eu sou um advogado com uma rotina corrida e tal, eu quero mostrar para as pessoas que qualquer uma também pode. Então foi justamente aí que veio a ideia de criar um perfil de alguém que não está ligado a esse mundo, sabe? É um leitor comum falando para outros leitores. E aí eu criei há mais ou menos 3 anos o Bookster. Mas foi algo também totalmente assim despretensioso, sabe? Eu comecei
anônimo até, porque, né, como é que é misturar com o trabalho aquilo? Não contei para ninguém da minha família, nem meus amigos, ninguém. Nem a E filha sabia? não sabia. Aí ficou sabendo, acho que quando eu já tinha uns 10 mil seguidores, depois de uns 6 meses que um amigo descobriu, não sei o que, aí resolvi contar para todo mundo. E aí, todo mundo adorou. Eu já estava recebendo livro de editora em casa, assim, meus pais achando que eu estava né, só recebendo o livro, comprando o livro sem parar, porque tinha ficado louco, mas eu já estava ganhando os presentes. Aí eu contei, assim, e hoje em dia o que eu no começo tentei separar muito, né, entre o Pedro Bookster e o Pedro advogado, hoje em dia não dá, né, mas eu acabei aceitando e foi muito gostoso isso, percebendo Você que já era você... formado quando você começou? Se eu era o quê? Não escutei, Você cortou. já tinha se formado, Já, advogado? já era advogado, já advogava. Advogado sério e virou influenciador. Uhum. E continua advogando também. Então, É. o que é legal também é se permitir sair um pouco daqueles rótulos, né? Tipo, você vai fazer direito, vai seguir essa carreira pro resto da sua vida e vai ser advogado. Não, eu Hum. posso ser advogado, também posso ser influenciador, né? A gente fugir um pouco desses rótulos, assim, né? Vamos ser mais de uma coisa. Você sentiu isso, que a pandemia aproximou as pessoas dos livros? Sim, sim. Eu senti, acho que a partir do momento que as pessoas se viram em casa, né, com mais tempo livre, em tese, com mais tempo para ficar consigo mesmo, para pensar um pouco na vida, as pessoas começaram a refletir, né? O que que eu tenho de bons hábitos? O que que eu quero desenvolver? Que vida que eu estava levando, né, antes, essa correria? E acho que essa ideia, esse momento de reflexão, de pensar, né, eu quero desenvolver bons hábitos, eu quero cuidar um pouquinho de mim, acho que a leitura entra aí como uma das né, desses hábitos positivos. Então, teve sim uma busca, e aí as pessoas, mas o grande problema, principalmente no Brasil, é que como a leitura não é um assunto falado no dia a dia, né, ninguém fala sobre isso, muito pouco. As pessoas, ninguém pergunta para o amigo, né, que senta do lado no trabalho, qual que livro ele está lendo, ou você chega no almoço de família, as pessoas não falam sobre livros, né, na mesa, não, é um assunto que não é falado. E o que isso gera? Isso gera que as pessoas não têm referência do que ler, não tem porque elas, o que elas vão pensar? Pô, quando você sai com os amigos, você ouve falar de seriado, então você, né, pergunta para as pessoas qual é o seriado, não sei o que, você fica meio com referências. Os livros a gente não tem praticamente isso. E as pessoas vão procurar nas livrarias, hoje em dia nem nas livrarias, nos sites de venda, fica ainda mais difícil, aí vai nos mais vendidos, né? E as pessoas, quando se deparam com aqueles mais vendidos, elas vão achar, pô, tenho que ler isso, porque são os que fazem mais sucesso. Mas, na verdade, os que estão lá são os mais comerciais, né? São aqueles que vendem as fórmulas mágicas, né? Tem todo um padrãozinho, que também não tem problema ler esses, mas as pessoas começam a ler e são livros mais repetitivos, cheios de exemplos, né? Normalmente de não ficção, e elas acham que não gostam muitas vezes, ou acham, não é tão legal. E aí pensam, eu não gosto tanto de ler. Então, esse é o Uhum. problema. E o meu objetivo é justamente esse: é ser um pouco ajudar as pessoas a mostrar o que está além desse best-seller, né? Fazer um pouco o papel do livreiro nas livrarias mais antigas, né? Que realmente lia, conhecia o que estava indicando, que acaba assumindo, acaba, né, se perdendo cada vez mais esse papel. Uhum. Então, eu acho que é isso, né? A gente tem que aliar a vontade de ler, mas também com uma certa referência do que ler, né? Do que eu posso ler, ou como começar, com Mas dicas práticas mesmo. deixa eu te contar a minha experiência. Fazia muito tempo que eu não terminava um livro. Sabe quando você vai começando um livro, daí você fica um mês sem ler, quando você pega de novo Total, total. páginas, ai, gente. E daí na pandemia, da hora eu falei, não, agora eu vou ter que ler um livro até o fim. E daí eu me impus uma rotina de um horário determinado, que naquele horário era o meu horário de leitura, que não era na hora de dormir, quando se lê 2 páginas e capota. Qual que é a tua rotina? Qual que é a dica de criar esse hábito? Isso é legal falar, porque eu acho que, né, o meu lema, assim, o que eu defendo muito é que a leitura é um hábito diário. Então, a ideia é, sim, você separar alguns minutos do seu dia para ler, sabe? Um pouquinho todos os dias. E quando eu falo alguns minutos, é pouco tempo mesmo, sabe? 10, 15 minutos já está o suficiente para você conseguir manter o hábito.
Então, assim, eu tento ler todos os dias um pouquinho. Eu prefiro ler antes de dormir, mas também tem pessoas que realmente sentem esse sono absurdo. Para mim, eu consigo, né, me dar o tempo de 30 minutos, mais ou menos, que é o que eu leio por dia, 30, 40 minutos, e aí eu durmo, capoto. Realmente, eu termino a leitura assim, vesgo já de tanto sono. Isso para mim é bom, porque dá uma desacelerada do dia a dia. Mas tem gente que gosta de acordar e ler algumas páginas. Eu acho que vai um pouco de você testando, né, o que funciona mais para você. E eu acho que isso de você, né, no começo, sim, você vai ter mais dificuldade, você vai chegar mais cansado e pensar, como é que eu vou ler hoje depois de um dia tão corrido, né? Mas a ideia é se esforça um pouquinho. Até quem estuda comportamento humano fala, né, que você precisa de 21 dias para construir um hábito. Então, nesses 21 dias, faz um desafiozinho, tenta ler um pouquinho, e eu digo um pouquinho mesmo, todos os dias, que você vai ver que depois de um tempo isso começa a ficar automático, sabe? Você meio que precisa daquilo para É conseguir, verdade. né, seguir o dia. E isso é muito bom, porque esse problema de não terminar livros é muito comum. Agora, e audiobook? Tá valendo? Tá, vale, totalmente. Ah, As pessoas, né, me perguntam, mas eu conto como um lido, né? É o que eu falo, assim, se você está conseguindo utilizar uma plataforma, né, independentemente de qual seja, e que vai te trazer aquele conteúdo integral, eu acho que vale super. Porque tem hoje em dia uns aplicativos que fazem resumos dos livros né, em alguns minutos. Eu acho que isso tem um outro objetivo, não de ler, talvez para conhecer um pouquinho mais antes de começar, né, para ver se você gosta. Mas a gente não está com pressa para ler. Eu acho que isso a gente precisa muito ter em mente, né? A nossa geração, essas novas gerações tendem a querer otimizar o tempo a qualquer custo. Então, quer fazer assim, quer escutar um audiobook enquanto dirige, ou quer escutar um audiobook enquanto, sei lá, faz mil coisas. Você precisa se concentrar também. Não adianta se deixar lá rolando, depois de um tempo que você vê, você nem sabe o que está acontecendo. Então, o que eu recomendo? Faça escute durante algum momento que você está concentrado e opte por livros de não ficção, porque eu acho que você, às vezes, ler um livro de ficção, e aí ficção, vamos lembrar que não é ficção científica só, que as pessoas se confundem, ficção é tudo que é inventado, qualquer tipo de romance, tudo é ficção. Você acaba perdendo um pouco, porque eu acho que a escrita muitas vezes faz parte da experiência, sabe? Mas eu acho que vale você escutar uma biografia, eu acho que isso é uma experiência super legal. Eu já fiz, já escutei algumas vezes. Ainda prefiro o livro lido, mas se hum. você, para você for uma boa adaptação, tá ótimo. Mas vem cá, eu vi no teu perfil, você não é muito fã de biografia. Não sou muito fã de biografia. Na verdade, eu gosto de ler biografias um pouco diferentes. Eu não gosto daquela biografia muito assim, sabe, o empresário de sucesso. Eu não gosto. Eu gosto de histórias de vida muito diferentes. Agora, você tem os seus autores preferidos, né? Quais Tenho, são tenho. os five? Deu para perceber ali, né? Assim, tem autores que aparecem com mais frequência. Eu acho muito difícil falar, tipo, um ou outro, porque eu sempre acho que eu tô deixando alguma coisa de lado. Mas tem autores que eu gosto muito, assim. Eu sou muito fã do Gabriel Garcia Marques, sou muito fã do José Saramago, sou Mas espera um muito pouquinho. fã. Então vamos assim, Gabriel Garcia Marques é o quê? 100 anos de solidão é o seu preferido ou não? Cem Anos de Solidão é meu preferido, Uhum. mas eu não. Toda vez que a gente vai ler um clássico, principalmente quando a gente não conhece a gente vai ler uma obra de algum autor muito clássico, como por exemplo o Gabriel Garcia Marques. Eu nunca recomendo você começar já pela obra mais famosa dele, porque normalmente essa obra foi uma obra que ele produziu no auge da carreira. E são obras mais densas, mais que demandam um pouquinho mais, até de você conhecer um pouquinho do autor. Então, o que acontece? Algumas pessoas vão direto para o Cem Anos de Solidão ou Amor nos Tempos do Cólera e acabam achando chato, não entendendo muito. Então, eu sempre recomendo começar por livros mais curtos ou livros mais do início da carreira dos autores, sabe? Porque aí você consegue ir aos poucos conhecendo. Eu acho que essa é uma boa dica que eu dou. Não vai, por exemplo, quero ler Dostoiévski, a pessoa vai direto para Crime e Castigo. Não faça isso. Vai aos poucos, entendeu? Vai entendendo um pouquinho do autor. Eu acho que isso é muito importante para depois você conseguir aproveitar mais a leitura. O Saramago é um que eu sou fã, né? Que escreveu
um ensaio sobre a cegueira, né, que virou filme e ficou muito famoso, mas tem outros livros maravilhosos, Intermitências da Morte. Ele tem um livro curtinho que eu acho que é ótimo para começar, que chama O Conto da Ilha Desconhecida, que é bem curtinho. A escrita é assim, é uma escrita densa, né, porque são longas, frases longas, não tem muito respiro, mas você tem que curtir, você tem que aproveitar né, você tem que entender o tempo do livro e aos poucos, ler sem pressa, aquilo, você tá lá para curtir, sabe? Não é uma questão de terminar a leitura e chegar no final do livro. E aí também falar de, né, autores brasileiros como, por exemplo, Lígia Fagundes Telles, uma autora que eu sou apaixonado, e é importante a gente também, né, pensar em ler autores brasileiros, autoras mulheres, pensar na diversidade na nossa leitura, isso é muito importante. Então, a Lígia Aí o Fagundes Walter, Telles, conta do a, Walter. Walter Guimarães realmente foi uma paixão, assim, que eu acabei descobrindo ao acaso. Foi um pouco naquela fase que eu comecei a seguir outros perfis literários e foi uma indicação de um livreiro. Quando eu li, eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí me apaixonei, porque é uma escrita, uma poesia na escrita tão maravilhosa. É um autor português, né? Então ele escreve em língua portuguesa e ele entende, né, as palavras, é uma sensibilidade muito grande. E aí, por causa do Bookster, né, começou a crescer, eu indicava muito Walter Ugumãe e as pessoas começaram a marcar ele nas publicações e falar que tinham recebido a minha indicação e ele veio me mandar não lembro, acho que foi, ele mandou uma mensagem, ou curtiu o negócio dele e me respondeu falando muito obrigado pela sua influência na leitura das minhas obras. Eu quase faleci, né? E aí a gente começou a se falar, e aí ele veio para o Brasil uma vez, e a gente se encontrou, ele me deu um presente, um desenho maravilhoso que ele fez para o Bookster, e aí a gente já se encontrou em outros lugares, ele acabou de lançar um livro lá em Portugal, me enviou um livro autografado, né? Tem o WhatsApp dele, eu falo que o Bookster me trouxe essas oportunidades assim raras, né? Esses privilégios de ter um contato mais próximo com diferentes autores. E até foi por isso que recentemente eu lancei o podcast Daria um Livro, faz acho que nem 2 meses, que é justamente conversas minhas com não nem só autores, mas pessoas que têm alguma relação com livros e para compartilhar um pouquinho sobre leitura, sobre a sua experiência como leitor. O Walter Ugumãe foi o primeiro, aí essa semana saiu com o Mia Couto, que eu acho que a gente tem que... Uau! Exato. Então, se eu tenho esse privilégio, né, eu quero conseguir compartilhar isso com as pessoas e que elas possam também ouvir mais de perto, não só as obras, né, mas conhecer um pouco mais da intimidade do autor, tanto no seu papel, né, de escrever obras, mas também no seu papel de leitor. Eu acho que antes de todo bom autor tem um grande leitor. Deixa eu falar uma coisa. Todo influenciador, então, tem os publis, né? Como é que foi quando surgiu o seu primeiro publi? Você estava preparado? É, mais ou menos assim, porque tinha uma polêmica, né? Se perfis literários vão fazer publicidade, como é que é isso? A opinião vai ficar comprometida, né? Você vai fazer uma opinião mais, você vai falar que gostou daquele livro só porque é publicidade. Mas eu sempre fui muito tranquilo, assim, desde o começo, a deixar claro para quem entrasse em contato comigo, né? Que eu faço parcerias comerciais, mas eu leio o livro, faço a resenha, coloco a nota que for e aí eu mando para a pessoa. Se ela quiser, ela aprova ou não, mas eu nunca vou mudar ou deixar de dar minha opinião, porque o que eu penso assim, o meu maior ativo no Bookster é a minha credibilidade, né? As pessoas confiarem na minha opinião. Eu nunca vou perder isso por causa de uma parceria. E aí, hoje em dia, por exemplo, eu praticamente não faço parceria com autores diretamente, né? Porque eu acho que aí tem uma relação mais complicada. Eu faço com editora só. E também não sou eu né, tem o Bruno, que é o meu agente que me ajuda, que faz esse contato, então também não sou eu que lido, sabe? Porque é isso, eu mando minha opinião para o Bruno, né, minha resenha, e ele se vira lá, porque é aquilo, ou não apresento. E você já teve alguma que foi reprovada ou não? Não, isso que é legal, porque primeiro, a escolha do livro é sempre feita em parceria comigo, com a editora, sabe? Ela quer que eu leia um livro que eu tenho interesse. Ela não quer me colocar um livro que não tem nada a ver comigo. Então, são livros que eu quero ler normalmente. O que ela faz é basicamente colocar na frente da fila,
né, um livro da editora, mas é um livro que eu quero ler. Então, eu faço parcerias de livros que eu tô doido, que estão na minha lista lá há um tempão. Ela só dá um upzinho. E aí também começaram a surgir, em paralelo, parcerias também de marcas não relacionadas a livros. Agora, você tem um método que eu acho bem interessante, que você lê 4 livros ao mesmo tempo. Conta para as pessoas qual que é o Hum. critério. Então, como eu leio mais ou menos um livro por semana, dá mais ou menos 4 livros por mês, e eu fiz esse meio que método para me incentivar a diversificar mais minhas leituras. Então, eu meio que bolei 4 categorias, também não é que eu fico preso totalmente a essas categorias, que vão para diversificar. Então, eu vou ler um clássico no mês, uma literatura contemporânea, um livro de não ficção, que pode ser uma biografia, algum outro tipo, sabe, um livro que fuja um pouco do mais que eu estou acostumado a ler, e um livro curtinho de até 200 páginas, que aí ele acaba sendo meio que um fôlego entre essas leituras, né? E não é que eu começo as 4 leituras ao mesmo tempo, não. Eu começo mas normalmente 2, às vezes 3, e aí eu vou alternando, eu termino começo um do outro, né? Eu só vou começar uma nova leva depois que eu terminar esses 4, normalmente. E eu acho que isso é muito interessante primeiro, para você diversificar a sua leitura, eu acho que a gente não deve ficar só lendo a mesma coisa. E também porque ler mais de um livro ao mesmo tempo é uma dica que eu dou para melhorar o ritmo, né? Principalmente se você que quer ler livros de não ficção e tal, que são livros mais cansativos, tente ler ao mesmo tempo um livro de ficção junto, né? Vai alternando, você vai ver que você ganha um ritmo muito maior na leitura. E é aquilo, né? Você também às vezes não assiste 2 séries ao mesmo tempo. É a mesma coisa, dá para também ler 2 livros ao mesmo tempo. A prova maior desse incentivo, eu acredito muito nele, porque primeiro eu fui muito incentivado a ler, né? Com base em perfis literários, mas porque eu recebo mensagens maravilhosas, sabe? Uhum. Diariamente recebo mensagens de pessoas assim, realmente me agradecendo muito, sabe? Porque foi isso, como não é que eu faço milagre, não, eu só acabo sendo um pouco desse, eu me transformo no assunto leitura presente no dia da pessoa um pouquinho, sabe? Aquilo, ela vai me ver um pouquinho nos stories ou em algum post. Isso já é tão vazio, né? É tão inexistente isso no dia a dia que uma mera você seguir uma pessoa, isso já vira um incentivo muito grande, porque ela vai te lembrar de como é bom a leitura, vai te dar essa referência, sabe? Ô Pedro, e tem alguns livros que eu acho que assim são muito gostosos e podem ser uma porta de entrada, e você já leu alguns deles, tipo A Elegância do Ouriço, tem A Sombra do Vento, que você não gostou, e eu amo A Sombra do Vento, eu acho que é um dos meus preferidos. Fiz até o circuito em Barcelona Ah, sei. do A Não é que eu não Sombra do gostei, eu não amei tanto quanto as pessoas amam, mas é um livro muito interessante. Mas talvez é um momento que eu tenha lido, sabe? Também isso influencia bastante. Que livros que você acha que poderiam ser assim, essa porta de entrada para ajudar a pessoa a virar essa chavinha? A pessoa ideal para definir qual é o melhor livro para você é você mesmo. E aí, qual que é a ideia? Tente escolher livros que você tem interesse na história mesmo, sabe? Não vai naquilo que eu tô lendo esse livro porque tá todo mundo lendo, né? Ou tô lendo esse livro porque é o mais vendido. Não, foge disso, foge disso. O importante é você encontrar livros que te interessem. Não, E mas aí vamos sim, dar uma dica então, aí. aí o que eu falo? Vai lá no meu Instagram, começa a ver. Esse me interessou, a história desse me interessou, sabe? Mas eu vou dar dica. Tem também livros que eu costumo dizer que são mais coringas. Realmente, Elegância de Ouriço, do Ouriço eu acho que é um livro muito legal. Travessuras da Menina Má, do Mário Vargas Llosa, é um livro que eu acho que é muito gostoso também de ler. Kafka à Beira-Mar, do Murakami, é um livro que eu adoro. Tem livros assim, romances históricos, então Tempo entre Costuras é um livro que faz muito sucesso. A Catedral do Mar também. Tem os livros do Ken Follett, então Pilares da Terra, que é gigante, mas é maravilhoso. É uma leitura ele é muito bom, assim, de conseguir conciliar esse lado histórico com um lado de ficcional, um romance. O Físico, eu gosto muito. De quem que é o É do Noah Gordon. É aquele que tem até um filme inspirado. É maravilhoso o livro. Ele vai trazer a história de um médico durante a Idade Média. É,
assim, aí se quiser ler um livro mais, tipo, um pouco diferente, do Walter Ugumãe, por exemplo, tem, que eu recomendo para começar, que é O Filho de Mil Homens, que é um dos livros mais lindos que eu já li. Também Gabriel Garcia Marques, se quiser começar, Do Amor e Outros Demônios, dele eu recomendo muito. Tem também Crônica de uma Morte Anunciada. Assim, é infinita a lista, mas É. eu acho que você tem livros que eles têm um nível de aceitação maior, isso não dá para negar. Vamos Porque da Clarice Lispector? 100 anos de Clarice Lispector, tem essa anos de mulher, Clarice Lispector. nossa, grande escritora. Para minha área, ela é uma referência também, porque linda, chique, falava de moda. Aliás, antes de falar dela, livro de moda, você nunca chegou perto? Não, nunca cheguei perto. Não? Vou até Não. falar. Até um que eu tenho. Uma Isso é bom você história. recomendar. Mas sabe um que eu ganhei que eu tenho curiosidade para ler? Hum. Da, da, da Consuelo. O É, drama exatamente. é da Porque Na verdade, a Alessandra que escreveu, mas é um livro feito a 8 mãos, digamos. Eu amei. exato. Foi um dos que eu li na pandemia. Então, ela me enviou, a gente fez até live juntos. Sensacional, porque ela junta o depoimento, vou contar para as pessoas aqui. Ela junta a história da Costanza com a dona Gabriela, que é a mãe da Costanza, a história dela e a história da Consuelo, e ela Hum, vai criando esse fio da trama. É muito bom. exato, exato. Então, né, é uma família muito conhecida na moda, então eu tenho interesse. Mas realmente eu nunca li. Porque Bom, eu acho que volta para assim, quando a gente Stephanie. vai ler livros de não ficção, né, livros com matemática, aí sim acaba tendo que ser temáticas que você se identifique, eu conheço um pouquinho mais, né? Ou pegar. Aí é legal também, às vezes, pegar um personagem da moda e ler uma biografia, isso eu acho super interessante Eu amo. de fazer. Mas então, voltando, Clarice Lispector. Maravilhosa, sensacional, né? Até para quem nunca assistiu, tem aquela. ah, uma das últimas entrevistas que ela deu na TV, tem no YouTube, é fácil de ver, né? Como ela pensa é uma coisa muito diferente, muito forte. E os livros dela não são livros fáceis, né? Ela vai além do óbvio, ela vai além daquilo que é claro, assim, né? De você ler e falar, não, é isso. Não. Tudo tem interpretações. Eu acho que o melhor para começar, e que eu acho que é o mais óbvio, talvez, ou são contos dela, que eu já li alguns, ou A Hora da Estrela, que é o mais famoso nesse caso, mas é um livro muito humano, assim, o que ela faz com a personagem principal, eu acho maravilhoso, me fez apaixonar por ela esse livro. Conheça Clarice Lispector. A gente tem que entender que o livro, principalmente desses clássicos, ele vai muito além do livro. A gente tem que querer entender mais o autor, o contexto histórico em que foi escrito, né? Por que aquela autora é tão conhecida? O que fez dela tão conhecida? O que a difere dos demais, né, nas obras? E pesquisa isso na internet, vê vídeos de YouTube, sabe? Especialistas falando. Hoje em dia a gente tem tanto conteúdo para acessar, para complementar as leituras, né? Aquele negócio, nunca pule um prefácio, pós-fácil, porque é isso que vai te enriquecer e vai te fazer se ambientar melhor na obra, sabe? Isso eu acho muito demais. Tá, agora eu vou fazer um quiz rapidinho. Tá. Terra Prometida do Barack Obama ou Minha História da Michelle Obama? Eu gosto muito, eu tenho muito interesse dos dois, tá? O primeiro que eu vou ler em janeiro agora, acho, o Terra Prometida, do Barack Obama. Eu assisti o documentário da Michelle Obama que ela fez, qual eu esqueci, quando ela foi lançar o livro dela, achei muito legal. Uhum. E tem o dele também. Tem o dele Não assisti o documentário. e tem o romanceado dele, o Barry, que é muito bom também, vale a Hum. pena. Homo Sapiens, do Yuval Harari, o livro ou história em quadrinho? Ah, essa história em quadrinhos está muito legal. Eu acho que eu começaria pela história em quadrinhos, sabia? Eu acho que vai ser uma forma mais acessível e menos um pouquinho cansativa. O livro é maravilhoso, é um livro que demanda bastante, muita informação. Não é difícil, mas ele é mais cansativo. Então, por isso que eu até recomendo ler com algum outro. Mas o quadrinho que eu recebi recentemente está muito legal. Eu acho que pode ser uma boa porta de entrada, assim. Eu comecei a ler o livro, não dei conta, fui pro quadrinho, já estou acabando. Tá gostando? Tô.
Tô. É quase que infantil, mas é bom. Eu, É isso, mas é uma outra forma de adquirir o conteúdo, né? Ele participou também da equipe que fez os quadrinhos, então não é que foi só uma adaptação, sabe? Eu achei bem legal. bom, daí falando de pandemia, você acha o Contágio, do Jonah Berger, o Uhum. 1984 do Orwell ou Admirável Mundo Novo do Huxley? Eu sou muito fã do Orwell, então eu recomendo 1984 dele. Eu acho que é um livro genial, assim. Admirável Mundo Novo também é muito bom. Contágio eu nunca li. Eu assisti um filme, Contágio, não sei se é É inspirado isso. nele. É, É. eu acho que o do Orwell ele faz a gente refletir mais do que criar um pânico, sabe? Eu gosto muito. Bom, agora vamos pensar assim, em dicas para as pessoas. Então, eu até te mandei a cola antes, né? Uhum. Queria que Mas eu você nem fiz cola, viu? Eu gosto na hora de sentir, assim. Queria começar assim, dicas para adolescentes ou jovens. Um jovem pré-adolescente, 12, 13, 14 anos. Eu gosto muito. É uma faixa que é meio difícil, porque você já pode ler livros mais adultos, né? Mas depende da criança, né? Desse jovem. Eu adoro aquela série que me despertou muito para a leitura, que é a Desventuras em Série. Acho uma série super gostosa, são acho que 10 livros, que até depois teve adaptação para o cinema. Harry Potter eu acho maravilhoso, sensacional. Ler O Hobbit também, ou O Senhor dos Anéis. Tem os livros da Crônicas de Nárnia, é bem legal. E até já ler Tá. assim, A Revolução dos Bichos, eu acho um livro maravilhoso, né? Você já consegue ter um contato. Também ler suspense, ler Young Dan Brown, né? Você pegar livros que são mais de entretenimento, eu acho que são mais interessantes. Uhum. Por exemplo, O Apanhador no Campo de Centeio. Eu acho que é um livro que marcou a adolescência de muitos meninos. Um pouquinho mais para frente, talvez, né? Uhum, sim, sim. Aí essa fase mais de colegial, né, que é isso. Aí você já pode ler, não tem limites. Eu acho que a ideia é você ir por aquilo que você tem interesse, né? Isso vai ser muito importante. E entender que, ainda que você não absorva tudo, que talvez você não tenha maturidade suficiente para absorver tudo aquela obra, vai ser já um começo. Depois, talvez, se releia mais para frente, você vai comparar. Né? Cada leitura é única. Se você lê um livro, eu ler um livro, outro. Cada leitor vai interpretar o que está no livro de uma forma diferente, que vai depender da sua bagagem, do que você já viveu. Então, né, ninguém vai poder falar E que você não entendeu, você não gostou. Não, você que tem que falar o que você achou daquele livro, né? A experiência é sua, agora, clássicos brasileiros. tá, né? Tem muita coisa boa. É, eu amo de paixão Capitães da Areia, né, do Jorge Amado. Amo. E são livros que eu me traumatizei na época da escola, tá? Confesso, não li muitas vezes, e que eu fui reler e me apaixonei muito. Vidas Secas, do Graciliano Ramos, O 15, da Raquel de Queiroz, A Hora da Estrela, da Clarice, Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. Ainda não li o Grande Sertão Veredas, vai ser Nossa, um mas desafio mais para frente. Esse é um clássico dos clássicos. Eu quero muito ler Érico Veríssimo, que ele tem O Tempo e o Vento, né? Aquela coleção. Eu já li outros dele, Olhar os Lírios do Campo, que eu achei maravilhoso. A gente tem muitos. A nossa literatura, a gente é muito mais conhecido, até que, né, a gente valoriza muito mais os nossos clássicos do que os autores contemporâneos. Eu acho que quando a gente passa para autores contemporâneos brasileiros, infelizmente as pessoas conhecem muito pouco e ainda tem muito pouca vontade, muita pouca vontade. e dos internacionais clássicos? Aí a lista é maior ainda, né? Tem aqueles clássicos que né, todo mundo lê e todo mundo fala. Então, por exemplo, um Crime e Castigo, um Ana Karenina, do Tolstói. A gente vai ler também. Eu quero muito ler, não li ainda, O Conde de Monte Cristo, do Dumas. E também pensar, né, em clássicos, porque tem aqueles clássicos também que são clássicos, mas às vezes não são tão conhecidos aqui. Então, eu gosto muito de Memórias de Adriano, da Marguerite Yourcenar, que é maravilhoso.
Eu gosto muito de, vamos pensar, ah, quando a gente pensa em outros russos, eu amo os russos, tem Pais e Filhos, que é um dos meus livros favoritos, do Turgenev. Também tem Mestre e Margarida, do Mikhail Bulgakov. Você Tem, fala russo, não, não. Tem não? Lolita, do Nabokov, que é um livro polêmico, mas muito bom. Frankenstein, um dos livros favoritos desse ano. Assim, Uhum. tire tudo da sua cabeça que você acha que sabe sobre Frankenstein e leia esse livro que é assim, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Sim. Como ajudar as pessoas a entenderem o que é racismo estrutural, a entender um pouco a história dos negros também? O que eu acho que é muito importante o leitor entender? O bom leitor, primeiro que você não é melhor do que ninguém se você lê livros e o outro não, né? É bom a gente lembrar disso que tem muito leitor que acaba se achando intelectual que é melhor que o outro. Outra coisa, o bom leitor não é aquele leitor que lê muito. O bom leitor é aquele leitor que, primeiro, passa adiante o incentivo à leitura, então leva essa mensagem adiante, e mais que isso, que consegue usar da leitura e da escolha dos livros, trazer nisso um impacto social. Eu acho que a função do leitor, ela começa no momento que você escolhe livro. E por que isso? Porque eu acho que tem um papel muito importante da gente reconhecer a importância de trazer diversidade nas nossas leituras. E quando eu digo isso, é prestar atenção, né, dos últimos 20 livros que eu li, quantas mulheres, né, quantos negros, quantos autores LGBT? Vamos mudar um pouco isso? Não tem problema se você nunca parou para pensar nisso. E aí você vai falar, não, mas eu não vou escolher meus livros pensando nisso, eu quero escolher pensando no que eu quero ler. Mas você tem, aí é aquela coisa, você tem que entender que não é que você está só escolhendo homens por acaso, você só está escolhendo homens brancos do eixo Europa-Estados Unidos, porque é aquilo que está mais em destaque nas prateleiras, né? Não é que não tem bons escritos por mulheres, escritos por negros, mas é que não estão chegando em você. Então, vamos procurar um pouquinho mais, sabe? É Vou isso, fazer ter um um papel parênteses mais ativo, sim. que eu acho que é importante. Durante até praticamente o começo do século XX, as mulheres não podiam publicar. Muitas mulheres, inclusive, escreviam e os Com maridos, pseudônimos, exato. né? Frankenstein foi um caso desse que não acreditavam, que era a Mary Shelley. Inclusive tem um filme no Netflix sobre a história dela que é maravilhosa. Ela escreveu com 19 anos Frankenstein, que é uma coisa maravilhosa, assim, maravilhosa. Então, totalmente. E apesar de elas serem proibidas, hoje em dia existem obstáculos ainda no mercado editorial, sabe? É muito importante a gente saber disso, que não vai chegar, não vai ser tão fácil para uma mulher como para um homem às vezes publicar um livro, sabe? Então é por isso e começar a prestar atenção em editoras independentes, editoras menores, sabe? Eu acho isso que é muito importante a gente ter. Eu já fiz posts sobre ler mais mulheres. Na verdade, esse ano inteiro o desafio foi ler mais mulheres. Tem com uma lista de livros para entender mais o racismo, um com lista de livros que tratam da temática do mundo do universo LGBT. Mas espera um Por, pouquinho. Vamos dar a hum, dica aqui dessas vamos, listas. vamos. Sim, sim. Quais são os... Porque aí é bom entender assim, tem ou um livro para você entender melhor o conceito, definições, o tema de uma forma mais como ensino, né? E tem romances e livros de ficção que vão abordar a temática. Vamos para essa outra categoria, entender um pouquinho mais. Então, por exemplo, entender um pouco mais o racismo. Tem o que bombou agora nesse ano, ainda bem, que é o da Djamila, um pequeno manual antirracista. Tem também Escravidão, do Laurentino Gomes, que eu acho muito legal. Tem biografias de personalidades muito interessantes, mas eu gosto também, e mais talvez, de ler livros que vão tratar desse tema nos diálogos dos personagens. Então, pegar autores mais engajados. Então, você lê O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, que é um livro maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Você lê Kindred, que é uma ficção científica, escrito por uma mulher negra dos Estados Unidos, que já até faleceu. É um livro que vai trazer essa questão. A gente tem agora um clássico, que é O Torto Arado, que ganhou até o prêmio Jabuti, que todo mundo está falando que é um livro maravilhoso, do Itamar Vieira Júnior. Então, é isso pensando em racismo. Pensando, por exemplo, em feminismo, né? Você lê livros tem ensaio da Virginia Woolf, que é Um Teto Todo Seu.
Tem Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila. Agora, e de LGBTQ, não só sobre a temática, mas autores também. Uhum. Bom, Uhum, Oscar sim, muito legal. Wilde, maravilhoso. Oscar Wilde. Esse tema se abordar de forma muito sutil, ter sido censurado. Tem uma história em quadrinhos maravilhosa que chama Fun Home, que vale a pena ser lida. O Quarto de Giovanni, do James Baldwin, que também escreve sobre questões racistas. Esse livro vale a pena ler. Tem o Cloro, que é um livro de literatura contemporânea nacional, muito interessante também. Mais um. Orlando, que aí não é uma autora LGBT, mas ela trata a história de uma forma muito interessante, que é o Orlando, da Virginia Woolf. Uma paixão que a gente tem em comum é viagem e Paris. Livros Maravilha. que falam de Paris ou de Londres. Uhum. Eu acho que eu sempre recomendo, quando a gente fala de viajar, eu amo viajar e eu amo ler. Toda vez que eu vou para algum país, antes eu escolho algum livro daquele país para ler. Eu acho que isso enriquece muito, é uma dica que eu dou sempre. Por exemplo, você vai viajar para Paris, talvez você lê Um Paris é uma Festa, do Hemingway, né? Um livro que vai te levar pelas ruas de Paris. O próprio Elegância do Ouriço, eu acho muito interessante, mostra um pouco da vida, né, parisiense. Vão ter livros mais históricos, né, de Revolução Francesa, tem A Queda da Guilhotina, tem tem Os Miseráveis. Aí você vai vendo, né, mais ou menos que época da história você quer ver, você quer conhecer um pouco autores mais contemporâneos, A Vida pela Frente, maravilhoso. Tem o Michel Houellebecq, que é um autor super contemporâneo, que está super famoso, que escreveu Submissão, escreveu Serotonina. Eu gosto muito de Michel Laub, é um autor muito interessante. Ele publicou um livro recentemente, chama Solução de Dois Estados, bem legal, que vai trazer bastante a questão do mundo polarizado que a gente está vivendo. Tem outro dele que eu gosto muito, que é o Tribunal da Quinta-feira. Tem um livro que faz muito sucesso, que é da Aline Bay, uma autora super querida, muito jovem, que chama O Peso do Pássaro Morto. Maravilhoso esse livro, curtinho e pesado, assim, no sentido de impactar. Tem Giovanna Madalesso também, que tem livros né, com certo humor ácido. A gente tem o Antônio Prata, que escreve crônicas muito legais. Conceição Evaristo, maravilhosa, os livros dela. Ler Olhos d'Água, assim, é uma lição de vida. Maria Valéria Rezende, amo Maria Valéria Rezende, uma fofa, conheci, maravilhosa, eu recomendo muito dela, o 40 Dias, o Voo da Guará Vermelha, A Carta para a Rainha Louca. Qual que é o próximo livro, então, para a gente... Então, eu vou ler Torto Arado, que é esse maravilhoso, tá todo mundo amando, de paixão, de paixão. Eu vou ler também O Lobo da Estepe, que é um baita clássico, do Hermann Hesse. Uhum. Que escreveu Siddhartha, que é um livro que eu recomendo muito, até desses para começar, sabe? Também O Anjo Negro, do Nelson Rodrigues, né, que é um clássico. Falando nisso, um outro livro para começar, Alto da Compadecida, maravilhoso, do Suassuna, maravilhosa. Uma biografia, olha aí, também de uma vida um pouco diferente, que é A Imperatriz de Ferro, que vai trazer a história de uma concubina super importante da China. Para a gente terminar, eu sempre pergunto para esse meu influenciador do ano, por que você acha que você está aqui hoje? Primeiro, né, agradeço muito você me considerar isso, fico muito feliz e honrado. Eu acho que é um pouco por sair, né, do comum, assim, de tentar impactar, acho, mais diretamente na vida das pessoas com um hábito que eu sou muito apaixonado e quero levar isso para as pessoas, sabe? Não sei, eu acho que por eu acreditar tanto nisso que eu amo e por eu realmente isso ser algo incentivável, sabe? Por eu estar trazendo um tema incentivável. Então, eu acho que por isso pode ter repercutido mais e as pessoas se sentirem impactadas. Obrigada, querido. Foi um prazer. A gente Prazer é podia meu. ia render muito mais assunto, livros. E fica a dica, então, para vocês que estão assistindo a gente, comentar não só séries com os amigos e com a família, mas os livros que vocês estão lendo também, e se dá
o tempo de ler, né, Pedro? Total, total. Não pensar na leitura como uma meta, né, de querer terminar o livro. O livro não é feito para terminar, é feito para ser lido e curtido durante esse tempo, né? A leitura, principalmente da literatura, a leitura ela é o fim em si mesmo. Você não está lendo aquilo para chegar no fim, não. Você está lendo para ler, né, e para curtir aquele momento. Então, a partir do momento que a gente consegue enxergar dessa forma, a gente passa a enxergar a leitura de outra forma, né? E tira um pouco daquela ansiedade que a gente tem de querer otimizar o tempo e aprender o tempo todo, sabe? Eu acho que é muito interessante a gente ver dessa forma. Parabéns por também essa iniciativa de trazer pessoas diferentes para dialogar com você. Boas leituras.